Boa noite. Vamos chegando. Boa noite, Poliana. Boa noite, Ana Jéssica. Tudo bem? Pessoal chegando aqui. Mônica Sueli, sempre conosco aqui. Professor Luiz. Dando um tempinho aqui para vocês irem chegando para ninguém perder nada, né? Então, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou fazer aqui uma abertura falando para vocês que essa live é a primeira live que é oferecida, tá? Ela é um oferecimento do curso de especialização em gestão financeira e consultoria empresarial. Esse curso funciona na URCA, é ligado ao Departamento de Economia na URCA e é coordenado por mim e por a professora Isabela Cristina, que estará conosco nessa noite. Tem no seu corpo docente a professora Eri Lúcia. Então, o nosso curso já está na 6ª turma. É um curso que forma em pós-graduação lato sensu, ou seja, em nível de especialização. Conta com um corpo docente formado por mestres e doutores. E muita gente que circula aqui por as nossas lives, que circula aqui pelo nosso feed, é gente que formou nesse curso, né? Que se especializou como consultor, como gestor financeiro, através do nosso curso. Então, é uma live oferecida, né? O curso de especialização, nesse período de pandemia, decide, através de um ato político de enfrentamento do momento, oferecer à comunidade empresarial caririense, mas também fora dela, uma vez que a live atinge lugares inimagináveis, e a gente resolveu oferecer essas dicas e essas ferramentas empresariais, né, de gestão empresariais para o enfrentamento tanto desse momento que nós estamos passando da pandemia, mas também pós-pandemia, né? Na nossa perspectiva como economistas que somos, nós temos clareza que uma situação como essa que a gente está vivendo, ela será solucionada do ponto de vista econômico no longo prazo, né? Não será para agora, não será daqui para um mês, daqui para 2 meses. A economia, ela é em rede, ela sofre os efeitos interligados de uma situação como a que nós estamos vivendo e ela demorará também para dar as suas respostas, né? Nós vamos depender muito de políticas públicas, de retomada da produção, da produtividade, da tecnologia. Agora, isso não significa que nós achemos que a economia não devesse parar, né? Nós temos muita clareza que o isolamento social é a estratégia mais adequada para a situação que nós estamos vivendo com a chegada da Covid-19. Mas e aí, enquanto nós estamos vivendo nessa situação de exceção, né, do ponto de vista empresarial, nós estamos num momento de exceção. Boa parte das nossas empresas estão paradas, né, os nossos trabalhadores estão isolados, enfim. Enquanto nós estamos vivendo esse momento de exceção e o que nós vamos viver depois que esse momento passar, a nossa pergunta dessa noite é: será que existem dicas, estratégias, ferramentas, pequenas coisas que nós possamos fazer do ponto de vista dos gestores empresariais que modifiquem essa situação, que deem fôlego para que as empresas resistam a esse momento, né? Que deem, por exemplo, possibilidade para que pessoas também empreendam nesse momento. Então, a nossa live, ela é nesse sentido, que a gente possa dar essa contribuição nesse momento. Perguntar se Isabela já está por aqui, para que eu chame para vir para cá imediatamente para a gente começar essa conversa. Eu esqueci de perguntar para vocês como é que está o som. Tá baixinho? Alguém me dá um salve aí, como é que tá o som?
Hein, gente? Vocês estão me ouvindo bem? Está ótimo? Ah, maravilha. Então, vamos seguir. Esperar que Isabela chegar. Ver se ela já solicitou aqui o acesso, ou se já está por aqui para a gente já começar com essa conversa. A professora Isabela está aqui. A professora Isabela é professora da URCA, é uma das coordenadoras junto comigo do curso de pós-graduação, está fazendo doutorado em economia pela Universidade Federal Fluminense e é consultora empresarial aqui na região do Cariri, na região Centro-Sul. Então é alguém que tem muita contribuição para a gente nesta noite. Eu estou aqui só aguardando o ingresso de Isabela e chegou. Boa noite! Que prazer! Nossa, vou printar essa tela, gente. Vou printar. Dá um sorriso aí, que isso aqui grava a história. Vou printar. Posso? Pode, com Ela certeza. vai. Pronto, porque é uma tela histórica, né? Da nossa, da nossa trajetória na URCA. Gente, a Isabela foi minha aluna, que no início do curso, Isabela, teve de microeconomia, né? Isso, na Foi graduação, quando foi em micro 3, né? foi onde eu tive Então, onde eu tive a oportunidade de conhecer esse ser humano fantástico, que todo mundo oh, admira. Não tem quem não admire você, minha amiga. obrigada, meu bem, a recíproca é verdadeira. Foi monitora, inclusive, de microeconomia 3. Eu Isso. eu gosto de começar as lives contando histórias interessantes. Eu lembro quando você chegou na porta da sala, eu lhe entreguei um livrinho, eu lembro até a cor da capa do livro, e disse, isso aqui é a nossa microeconomia 3. Em pouco tempo você já tinha resolvido todos os exercícios daquele livro. Você lembra disso? Lembro, sim. Pedindo para ser sua monitora, né? Querendo Isso. ser monitora. Na época não tinha ainda monitoria na URCA. Não, não tinha, não tinha. É isso. E aí eu É, fui falar contigo porque eu gostava tanto da microeconomia e aprendi a gostar com você, né? Porque você era a nossa professora na época. E me encantei, né? Inclusive hoje sou professora de microeconomia, né? Estou de licença, mas estava ministrando microeconomia. só dizendo também para o pessoal que Isabela está abrindo uma exceção na agenda, porque Isabela tem uma prioridade nesse momento, que é um bebê, que tem 30 dias, Isabela. Não, tá Qual a com idade dele? 4 meses. Tá com Tá vendo 4 meses. aí? E aí está aqui Mas para conversar comigo. ainda demanda muito da gente, né? Muita atenção. Muito, eu tenho um com 12 anos ali, que cada vez que eu venho fazer uma live, eu tenho que fazer um monte de coisas antes. Já preparei jantar, um monte de coisas, mas se eu organizou tudo direitinho, gente, tá tudo pronto. É verdade. Então, eu fico pensando assim, sabe, que uma palavra-chave dessa nossa conversa, né, como resistir, né, uma situação de exceção, estava falando sobre isso, e a economia vive um momento de exceção, acho que nunca visto, do ponto de vista Nunca do que nós vi. temos, com as características que nós temos hoje, nunca visto, assim, então, algo que a gente nunca viu, a gente não tem possibilidade de prever, né, porque foi algo assim tão inusitado que estamos vivendo, que é natural que a gente não tenha carga teórica para explicar esse momento, nós não temos, né, Verdade. nós temos algo que é muito importante, que é a capacidade de criar, a capacidade de E é, inventar, né? e é o que o Eu estava momento está exigindo, né, Paulo? isso, eu Mais estava do que agora nunca. me organizando para entrar aqui com você, Isabela, e eu pensando que essa já é a nossa nona live. Então, me tem assim, como é que a gente voltou isso um dia desses e a gente já está é, há, há tanto tempo, né? 9 lives, em média 3 horas, cada uma já são quase 30 horas conversando com as pessoas.
Então é isso, já fiz sua apresentação aqui e deixo você à vontade para a gente iniciar essa conversa. Seja muito, muito bem-vinda mesmo. Obrigada, Lau. Eu gostaria de agradecer, Lau, essa participação. Né? Você começou com esse projeto, acredito que para passar aí esses dias, né, de quarentena, e aí o projeto foi ganhando força, né? Cada dia que temos live aí sua, dias de segunda e quinta, se eu não me engano, a Hum? gente já fica ali naquela expectativa, né, de saber qual vai ser o assunto, porque sempre a gente está contando aqui com grandes profissionais, né? Então, eu fico honrada de poder estar participando aqui desse momento contigo, tá certo? Hum. Pois é, Então, a recíproca é verdade, porque cada um que vai passando aí vai me remetendo a um lugar, a um papel, a uma história que a gente viveu, né? São verdade. pessoas significativas, então a recíproca é totalmente. Já tem um pessoal aqui das óticas de Nir, do Iguatu, falando aqui, acenando para você. Oi, Pessoal, Thales, prazer, querido. Um grande empresário, um grande empreendedor. Muito prazer estar com você aqui participando dessa live com a gente. estou vendo aqui. Ah, Isabela, eu esqueci só de falar uma coisa. Gente, vocês, se tiverem perguntas, gente, vocês vão deixando a pergunta aqui no feed, tá? Que aí eu vou anotando aqui para a gente responder. Pois não, Isabela, pode continuar. Isso, gente. Não dá para a gente ficar lendo aqui quando está falando, mas aí a Laudeci vai fazendo as pontuações e o que vocês precisarem de informação para a gente tirar dúvida, a gente está à disposição. Então, Lau, nossa temática de hoje, né? A gente vai falar sobre dicas e ferramentas de gestão nesse momento, né, de pandemia, gestão empresarial. Então, assim, a minha fala, ela não poderia começar falando do cenário atual que a gente está vivendo, né? Então, a gente se encontra hoje num cenário de retração de demanda. Muitas empresas, né? Quem não teve seu faturamento totalmente zerado, teve uma queda drástica, né? Outras não conseguiram realmente sobreviver, aguentar o baque que esse momento proporcionou. E aí o grande X da questão aqui é como a gente se reinventar, né, nesse momento aí de pandemia. Né? A gente já está, aos poucos, voltando, né, a retomada aí, de acordo com o decreto do nosso governador, no caso do estado do Ceará, temos as fases, mas o que eu vou falar aqui independe da fase da empresa, né? Independe se já retornou ou não. Então, assim, hoje a gente está tendo uma mudança de comportamento da população, né? Uma mudança de comportamento que induzido, teve que acontecer, né? Não é porque as pessoas querem, mas foi obrigado a ter essa mudança de comportamento. Como assim, Isabela? Então, por exemplo, antes a gente ia para as academias, né? Você ia ali fazer o seu pilates. E aí, com essa situação, você não pode estar mais em aglomeração, né? Então, as pessoas têm muito receio, né? Não só a questão, eu até digo para alguns clientes. Então, assim, às vezes até o governo já decretou que poderia voltar. Mas e aí o consumidor? Será que ele está preparado? Será que ele está à vontade para isso aí? E aí, onde é que está o X da questão? Essa mudança comportamental, ela traz informações, ou pelo menos deveria trazer, para os empresários de como é que eles teriam que se posicionar, né? Por exemplo, se a gente trouxer questões aqui do nosso dia a dia. Hoje, certamente, o consumo de roupas de festa, né, caiu consideravelmente, até porque a gente não está tendo eventos, né, desse tipo. Mas, se eu trabalho com confecções e eu visualizo que esse tipo de produto não está sendo demandado, então cabe a mim, enquanto gestor, né, de ver o que é que eu posso estar inserindo de produto aqui dentro da minha empresa para que eu não fique com o meu faturamento, eu fique sem faturamento. Né? Então, eu tenho que, já a gente vai falar um pouco entrar mesmo na parte financeira, mas eu tenho que fazer entrar receita no meu negócio. Né? Então, nesse momento, a gente precisa realmente se reinventar. Então,
Por exemplo, será que não seria o momento da gente estar trabalhando novidades de pijamas? Né? As pessoas em casa, fazendo lives, querendo um momento ali mais descontraído. Então, de repente, eu vou investir, né? Vou trazer esse novo tipo de produto aqui que eu possa estar comercializando, certo? Então, é o momento de quê? Da gente enxergar as oportunidades. E não somente a gente enxergar as oportunidades, mas a gente criar essas oportunidades, né? Então, quando eu falo disso, por exemplo, me vem aqui na memória, quem aqui for no Hiper de Juazeiro, se vocês perceberem, assim que a gente iniciou esse momento aí de pandemia, o Hiper teve uma mudança total no seu layout. Não sei se quem está aqui presente chegou a observar. Como assim, Isabela, essa mudança? O Hiper passou a fortalecer confecções. Então, assim que você entra agora lá no Hiper, uma das primeiras seções, os primeiros departamentos que tem, é de confecções. Por quê? Porque eles visualizaram uma oportunidade de estar oferecendo para o consumidor aquele tipo de produto que, naquele momento, o comércio não tinha, né? As lojas estavam fechadas. Então, foi uma forma que eles puderam observar aí, né, de estar trabalhando um novo produto e sabendo aproveitar a clientela que ele tem. E é porque a gente sabe que o segmento de supermercados, por exemplo, eles não foram tão afetados, né? Ao contrário, em alguns lugares cresceu consideravelmente, aumentou o faturamento, aumentou a contratação, né? Mas aí eles estão sabendo aproveitar essas oportunidades. Então, é esse olhar que o gestor ele precisa ter. Né? Então, em que é que eu posso inovar na minha empresa? Alguém disse aí, é o momento de inovação. Sim, né? Então, é o momento de inovar. Por exemplo, se a gente olhar aqui para Magazine Luiza, né? O que foi que a Magazine Luiza fez nesse momento? Né? Ela estava com as lojas físicas fechadas. Mas aí eles instigaram bastante, investiram bastante em quê? Nas lojas virtuais. E mais, não somente na loja delas em si, do grupo em si, mas fortaleceram o marketplace. Né? Então, onde deu a oportunidade de outras empresas, outros negócios, né, estarem comercializando seus produtos nos canais, né, virtuais aí do grupo Magazine Luiza. Então, assim, é um momento que, se as empresas souberem aproveitar, né, elas tiverem essa visão, com certeza vai conseguir tirar um proveito, né, desse momento. E eu sempre digo o seguinte, esse momento atual, Lau, é um momento para as empresas, pelo menos, conseguirem sobreviver. É isso. Tá? É um momento de sobrevivência. A gente não está falando de um momento de ter lucros significativos, né? O momento, ele, infelizmente, para muitos segmentos, ele não propicia isso, né? Então, o que as empresas devem fazer nesse momento é buscar a sobrevivência, certo? Então, assim, quando eu falo em buscar a sobrevivência, mas agora levando para o lado financeiro, tá? Eu costumo dizer o seguinte, o primeiro passo para todo e qualquer negócio, né, toda e qualquer empresa, seria identificar pelo menos o seu ponto de equilíbrio, principalmente nesse momento agora. Tá? E aí, Isabela, o que é ponto de equilíbrio? Né? Eu vou conceituando para que não tenham dúvidas aí sobre o assunto. O que seria esse ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio nada mais é, gente, do que o faturamento que uma empresa precisa ter, pelo menos para empatar, né? O termo que é utilizado. Ou seja, é o faturamento que a empresa precisa ter, pelo menos que cubra suas despesas, suas contas. Nesse ponto de equilíbrio, a gente diz o quê? Que ali naquele momento a empresa está tendo lucro zero. Ela não tem lucro, mas ela também não tem prejuízo. Tá? Só abrir um parênteses, Isabela, para esclarecer o pessoal, considerando que deve ter muita gente aqui que não tem formação nessa área,
quando a gente diz lucro zero, gente, a gente está considerando que já foram deduzidas todas as despesas da empresa, tá? Inclusive o prolabore do empresário. Para não dar a ideia de dizer assim, não, então eu vou trabalhar e aí vou ter a lucratividade zero de forma que eu não tenho sequer a minha renda. Não. E quando a gente fala lucro, a gente está falando a remuneração do capital para a lei, de tudo que foi custeado, do ponto de vista fixo, do ponto de vista variável, onde estará, por exemplo, o prolabore do empresário, o salário dos gerentes. Então, quando a gente sobreviver com um ponto de equilíbrio, pelo menos empatando o jogo, é onde despesa seja igual é a receita, né? Que a gente tenha esse equilíbrio. E aí eu senti vontade só de complementar uma coisa na sua fala, que quando diz assim, nós temos que inventar, nós temos que criar, e a gente vai precisar pelo menos de um ponto de equilíbrio zero, eu fico imaginando que alguns empresários vão ter que abrir mão de algumas coisas que estão cristalizadas na mentalidade empresarial, tá? Uhum. Eu tenho que ter muita clareza quais são os meus custos, até para eu poder saber qual é o meu ponto de equilíbrio. Então, se eu não tenho clareza, né, quais são os vazamentos, né, quais são os meus... Se eu misturo os meus alunos de análise que fazem trabalhos com microempresas, eles encontram muitas empresas que misturam a estrutura financeira da empresa com a estrutura financeira da sua família, por exemplo. Então, é preciso que eu organize essa casa, né, que eu tenha clareza do que são os meus custos, dos meus vazamentos, do que reduz a produtividade. Então, eu preciso demais, gente, por isso que essa live está com quase 40 pessoas aqui, de conhecimento. Eu não faço isso no escuro, porque em condições normais, a economia está ativa, está funcionando. Trabalhar empresarialmente no escuro já é complicado e arriscado. Imagine numa situação dessa. Então, tenho que ter muita clareza com relação a como é que são compostos os meus custos. E aí é o caso, por exemplo, se você percebe que precisa realmente dessa clareza e você não consegue esse conhecimento, de você buscar informações no YouTube, participar de lives, conversar com as pessoas, né? Não vou nem dizer contratar um consultor, porque dessa forma, mas enfim, né? Talvez também fosse o caso, contratar um profissional que possa te dar esse suporte. Eu vou te interromper só para dar uma informação. Quando você fala assim, eu não vou dizer nem contratar um consultor, mas, por exemplo, nesse momento, o Sebrae ele estava trabalhando com consultorias gratuitas. Né? Não, tá vendo? Então, né? Então, assim, é como você falou, a gente precisa ter o acesso à informação. Então, de repente, a minha empresa está ali precisando desse tipo de informação, de orientação, e eu não tenho, porque eu não vou buscar essa informação no mercado, né? Então, já aproveitando, visitem o site do Sebrae, veja se ainda está disponível, porque como eram consultorias gratuitas, tinha uma quantidade limitada, né? Mas, de repente, vai que quem está aqui assistindo a gente, que está precisando, tem essa oportunidade de ir lá e conseguir, né, uma orientação aí de um especialista que possa estar dando aí essas orientações para as empresas. Isso. Então, quem continua... Então, assim, vai lá. Então, como você falou, né? Primeiro passo é realmente fazer esse levantamento, né, de todos os custos e despesas que a empresa tem. E assim, gente, por mais que pareça uma coisa óbvia, eu posso garantir a vocês que a maioria dos empresários, eles desconhecem essa informação. Né? Então, quando a gente diz assim, traz qual é a tua despesa fixa, né? Quando a gente questiona um empresário, qual é o teu custo fixo hoje? Né? E aí ele, não sei, vai fazer o levantamento. E na maioria das vezes, eles se assustam com o valor. Vixe, eu não sabia que era isso tudo, eu não sabia que era dessa forma. E, principalmente, em relação à questão do prolabore, como você bem mencionou. Algo que acontece muito, que é muito presente nos pequenos negócios, é essa mistura de contas pessoais com contas da empresa. Né? E aí, essa mistura, na maioria das vezes, mascara
a situação financeira da empresa. Então, muitas vezes não é a empresa que está ruim, não é a empresa que não está tendo um bom resultado, mas muitas vezes o prolabore que o empresário está tirando, ele acaba sobrecarregando a empresa. E na maioria das vezes, Lau, por eles não terem esse acompanhamento, principalmente porque acha que o que a empresa é deles, então eu não preciso estar anotando, eu não preciso estar registrando o que eu estou tirando, né? Então, infelizmente, ainda tem muitos empresários ainda têm esse pensamento. E a gente sempre diz o quê? Olha, prolabore é para ser um custo fixo. Um custo fixo, exatamente. Prolabore é o quê? O que é o prolabore? É o salário do empresário, do empreendedor. Do empreendedor. Então, ele tem que ter um valor estabelecido. Na prática, infelizmente, isso dificilmente acontece, né? As pessoas vão tirando conforme a sua necessidade, aí se compromete ali, paga um carro, a prestação de uma casa, a faculdade do filho, né? E aí não tem nem noção de quanto é que está tirando da empresa. Então, quando a gente fala assim que o ponto de partida é o levantamento desses custos, né? O segundo passo, obrigatoriamente, Lau, teria que ser uma análise desses custos, né? Porque não basta somente a gente conhecer, eu saber quanto é que eu estou gastando ali com marketing, quanto é que eu estou gastando com prolabore, né? Então, não basta isso. Até porque, lá, o custo fixo, ele acaba sendo um grande vilão aí das empresas. Porque o que é o custo fixo? É aquele custo que a empresa tem, independente de vender ou não, independente do faturamento dela. Então, imaginem aí, nesse momento que a gente está vivendo hoje, empresas que têm um custo fixo elevado. Como é que elas não estão enfrentando esse momento? Tá? Então, a ideia realmente o primeiro passo seria a empresa fazer esse levantamento, em seguida pontuar, analisar o que é que pode ser alterado, né? Vou dar um exemplo. Tem algumas empresas, por exemplo, que a gente já fez algum levantamento, e aí a empresa trabalhava com Estou só com probleminha aqui, eu estou ajustando a tela, mas eu estou te ouvindo. Tá fazendo um barulhinho, mas vamos lá. É porque então, alguém colocou a informação que a tela que a gente estava aparecendo só a metade do nosso rosto. Aí eu estou usando outro celular para ir resolver o problema. O meu não está só a metade? Deixa eu ver, eu estou olhando aqui no outro celular para ver como é que nós estamos. Tá certo. Mas tá ok, tá, acho que agora dá certo. Tranquilo. Então, Lau, em alguns casos, por exemplo, os empresários eles tinham lá uma despesa, por exemplo, de marketing. E aí, não, mas aqui são as despesas fixas, né? Que eu não posso mexer. Eu não posso mexer. E aí, quando a gente vai fazer uma análise mais apurada, você vê que ali poderia ter um canal de marketing que de repente nem é onde está o público-alvo dele, né? Mas aí ele estava achando que eu tenho que investir cada vez mais em marketing. Investir, ok, mas tem que ser um investimento certeiro, né? Tem que ser um investimento onde você vai ver que tenha um retorno, entende? Então, nesse momento, é onde a gente começa, quando a gente pontua ali os nossos custos, é onde a gente vê assim, olha, isso aqui eu posso eliminar, ou isso aqui eu posso reduzir, né? Então, é nesse momento aí que a gente pode estar revendo, né, alguns custos fixos. Em relação aos custos variáveis, né, que uma empresa tem, o custo variável é aquele custo que varia de acordo com a venda, varia de acordo com o faturamento, com a produção, né, dependendo se for aí indústria. Então, assim, até de custo variável, a gente também pode estar revendo, né? Por exemplo, alguns fornecedores, será que eu posso estar fazendo uma cotação de fornecedores
Será que eu posso estar revendo os fornecedores que eu trabalho, tentando negociar? Principalmente porque esse momento permite isso. Né? É um momento onde a gente tem que, ao máximo, utilizar desse poder de negociação, porque é algo que é onde todo mundo, né, tá enfrentando uma situação financeira delicada. Então, cabe, nesse momento, sim, a gente tá, né, dialogando aí com os nossos fornecedores. É claro que se antecipando, né? Não é que a gente, o conselho não é a gente deixar a conta atrasar, né? Mas antes de atrasar, entre em contato, vê se consegue dividir em mais vezes, né? Que aí, com certeza, diante do cenário que a gente está, a maioria vai estar aberto, porque ele sabe que Então, e porque também a situação ela é chamada de pandêmica porque ela é em toda a estrutura, né? Então, você produtor, está com problema para dar conta dos seus custos, mas os seus fornecedores também estão com problemas para circular mercadorias, né? Enfim, não há um nicho em que você possa dizer, não, esse nicho está salvo da crise, né? Em maior ou menor grau, todos são afetados, né? Então é preciso dialogar, né? É preciso conversar com as pessoas para ver os limites das possibilidades. Eu acompanhei essa questão nas escolas, né? A revisão das mensalidades nas escolas, os acordos, né? Como é que as famílias estão se movimentando com relação a isso. E, assim, uma coisa clara é que a sobrevivência das escolas depende muito da capacidade de observar esse momento agora, né? Sim. Como é que eu vou receber esse meu cliente que, ainda que tenha tido um histórico de pagamentos na data, tenha tido um histórico muito honroso do ponto de vista financeiro, agora não estão podendo dar conta, né? Então, como é que eu vou... Aí é uma característica que eu queria chamar a atenção com relação a esse momento. Eu passei aqui o dia todo pensando nisso para falar nessa live, que algumas características do mundo empresarial que a gente poderia achar que era talvez só menos importante, que eu poderia levar mais adiante, a pandemia trouxe como urgência. E, para mim, uma característica dessa é a ética empresarial. Quer dizer, em condições normais, a gente trabalhando com empresas, já se falava, é imprescindível que se tenha uma postura séria, uma postura ética, que se tenha uma lei do que nós podemos crescer juntos, que eu preciso reduzir o máximo possível essa concepção muito arraigada ainda no Brasil de jeitinho brasileiro, que eu crio estratégias para ir sobrevivendo. Então, em condições normais, ter uma postura ética, ter uma postura de respeito com a clientela, com os fornecedores, já é algo muito importante. Imagina. Mas em situação de pandemia é imprescindível. É imprescindível. Eu acho que cada um que está nos assistindo, nós temos uma sala cheia aqui com 40 pessoas, fique pensando, por exemplo, o quanto que você tem que ter crença de que aquela empresa que está entregando o produto na tua casa, por exemplo, os teus alimentos, é uma empresa que está fazendo o padrão de higiene exigido pela OMS. Quer dizer, tem essa segurança sanitária de que a pizzaria está tomando as cuidados, que o pizza-olho está usando a máscara, que está testando a temperatura, que o que vem fazer a entrega, tá? Se você não tem essa segurança, você muito provavelmente você não vai fazer o pedido. Você não vai fazer o pedido. Então, e o que vai fazer com que as empresas tenham isso? É justamente a postura ética diante da sua clientela, né? Porque agora é imprescindível. E no pós-pandemia também, uma vez que, como você disse no começo, nós vamos sair daqui muito mais desconfiados. Uhum. Não vai voltar assim de uma hora para outra, né, Lá? Nós agora sim, nós vamos fazer escolhas sanitárias. Uhum. Por mais que a Anvisa nos pedisse que a gente fizesse escolhas sanitárias, observar os locais que a gente vai, eu nem estou falando de cozinha de restaurante não, tá? Estou falando de praia, de cinemas, de shopping.
Mas a gente, de certa forma, a gente podia talvez até brincar com isso. Agora não é mais possível nós vamos fazer escolhas sanitárias. Nós vamos precisar acreditar que as empresas estão tomando as providências que precisam serem tomadas, né? Então, eu acho que Com a certeza. ética empresarial agora, ela sai completamente dos manuais, sabe, Isabela, de gestão empresarial para a vida. Eu não tenho dúvida que, assim como a tecnologia tem sido também um diferencial, por exemplo, para Hum, trabalhar com as pessoas em home office, tem sido um diferencial. A ética será um grande diferencial no período pós-pandemia, eu justamente. acho. E aí é onde entra, Lau, a responsabilidade e a participação do gestor. Por quê? Porque quem vai ter o contato com o cliente é quem está lá na ponta, numa situação como essa, né? Quando você fala de um delivery, por exemplo, e aí é onde a empresa ela precisa ter todo esse cuidado, porque não adianta eu fazer o melhor atendimento virtual, né? Eu ter agilidade, já vou comentar um pouquinho sobre isso, mas não adianta eu ter todo um cuidado antes, se na hora da entrega o entregador ele cometer algum erro, né? Então, a empresa tem que ter esse cuidado, esse zelo em todo o processo, né? Do início ao fim. Porque senão, o que pode acontecer, na verdade, é uma inversão. Então, por exemplo, às vezes eu estou querendo vender mais utilizando a rede social. De repente eu não utilizava, eu não trabalhava com delivery. E aí, devido ao momento, eu passo a usar. Mas se eu não tiver atento, se eu não tiver os cuidados necessários para isso, eu vou afastar ainda mais o cliente de mim, né? E eu posso falar isso com firmeza, porque eu passei até por muitas situações esses dias em relação a essa problemática, né? Então, por exemplo, às vezes você pede, faz uma compra pelo Instagram e aí tenta um atendimento ali pelo WhatsApp, há uma demora, a pessoa dá um bom dia. Ou seja, naquele momento, você está querendo que a pessoa lhe escute. A partir do momento que ela responde a você um bom dia, você já acha que ali seu atendimento vai iniciar. E aí passa uma hora e a pessoa não te responde mais nada, além do bom dia. Sobre isso eu É, anotei pontos aqui para. Mas você conclua, depois eu falo. tá. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, porque às vezes eu estou achando que eu estou no caminho certo, porque eu introduzi um novo tipo de serviço, ou um novo tipo de produto, mas de repente eu peco em alguma questão aí de atendimento. Quando eu falo em atendimento, eu não estou falando de presteza, né? Eu não estou falando de cordialidade. A gente sempre diz que o atendimento ele vai do início ao fim, ele vai desde o momento que eu estou atendendo o cliente, que eu consigo atender, no caso virtualmente, que eu consigo ter agilidade no meu atendimento, que eu consiga mostrar para ele o que ele está procurando, até porque hoje é tudo mais demorado, né? Então, por exemplo, você entra em contato, eu quero ver um caderno numa papelaria. Então, a pessoa vai te mostrar foto por foto, vai mandar algumas fotos. Aí vem as perguntas que você faz, né? Sobre o tamanho, quantas matérias. Então, é mais demorado. E um agravante é que a gente não está ali para visualizar, para pegar, né, no produto. Então, fica aquela coisa de confiança que a empresa ela tem que passar essa credibilidade. Né? Se ela não passa isso, eu deixo de comprar, eu já fico com o pé atrás. Então, realmente as empresas, nesse momento, elas precisam de muita ajuda, muita orientação nesse sentido, tá? O que eu ia colocar, três dicas, né, que eu anotei para conversar sobre essa questão do atendimento pelo WhatsApp, por exemplo, né, que praticamente todas as lojas têm uma plaquinha dizendo atendendo por WhatsApp. Então, uma primeira coisa que eu acho que é importante, só trabalha com WhatsApp se você tiver condições de bancar o plantão durante o período, pelo menos durante o período comercial, dentro do WhatsApp, tá? Se você tiver Sim, condições de estar ali, dando suporte para a pessoa que está te procurando. Porque atender pelo WhatsApp e deixar o cliente no vácuo, você está afastando clientela. Você verdade. pode,
e pegar aquela sua clientela que era fiel à loja física e que agora, com essa experiência do extraordinário, ele não se sentia acolhido. Então, você pode, inclusive, perder clientes para depois da pandemia. Né? Uma vez que ele vai dizer que, nesse momento, ele não se sentiu acolhido na sua necessidade de produtividade, então ele pode sumir, inclusive, depois. É importante, acho que é imprescindível você ter a possibilidade de fazer o atendimento em tempo real. Né? O WhatsApp não é e-mail, gente. A gente manda um WhatsApp e fica aguardando, né, ad infinito. O WhatsApp é uma resposta rápida. E o WhatsApp, do ponto de vista pessoal, tudo bem, você responde aqui, você responde lá, mas do ponto de vista empresarial, ele tem que ter respostas, ele tem que ter alguém do plantão fazendo esse suporte. Com aquele Um outro ponto que eu anotei foi, se você vai trabalhar com consignação, por exemplo, tenha regras claras. Tenha regras claras. Então, o produto poderá sair da loja, para que você veja, para que a senhora prova a roupa, inclusive a senhora vai ter tantas horas para provar essa roupa e devolver, entende? Tenha regras claras para não acontecer uma situação como, por exemplo, eu estou falando de situações reais, tá, gente? Não é fictícia. Em que a cliente recebe a roupa para a prova em casa, em consignação. E o motoqueiro que vem trazer a roupa diz que vai ficar na calçada esperando enquanto a cliente prova. Não tem condições. Porque se a cliente está pedindo a mercadoria em casa, a cliente também está em home office, a cliente também está trabalhando, a cliente está cuidando. Então, é preciso estabelecer, por exemplo, uma regra. Olha, a senhora vai receber a senhora recebe a roupa 14 horas e devolve 15, ou 16, ou 17, ou 18. Por quê? Porque nós temos temos que recolher a mercadoria para levar para outras pessoas que também estão interessadas. Então, não é a roupa ficar depositada na casa da cliente ad infinito, mas é ter regras claras. Outra coisa, ter regras claras e únicas, gente, é importante demais num momento como esse. O cliente perceber que a regra é uma só para todos os clientes. Padrão, porque, por exemplo, né, Lau? Tem que ter um padrão. É padrão. Porque os clientes, eles se comunicam entre si, tá? Eles se comunicam entre si. Então, no momento em que o cliente sabe que no sistema de consignação, para o cliente A roupa pode passar 2, 3 dias na casa da cliente. Mas para o cliente B, o motoboy fica na calçada esperando. Isso também, gente, ó, bye bye cliente, tá? Vai frustrar o cliente. Discriminado, porque eles conversam entre si, né? Geralmente você fala, as pessoas, por exemplo, os consumidores de roupas, de calçado, eles têm aquele grupo de lojas que abastecem. Então, é importante mais você ter regras claras, padronizadas, não tratar com diferença, tá? Ainda que na loja física já era um problema. Já era um problema, né? Você perceber que estratégias para um grupo e outro não. Mas na loja virtual isso torna-se muito mais grave. Um quarto ponto que eu anotei das dicas foi: entrega exatamente o que você está vendendo. Entrega o que você está vendendo. É preciso ter cuidado, gente, até com as fotos. Se você vende comida, por exemplo, bolo, então tenha cuidado para não fazer fotos muito produzidas, fotos imagéticas, como se fossem fakes, porque aí quando o produto chega na casa do cliente, vai gerar uma desilusão, porque a foto do bolo, do prato, difere daquele que foi recebido. Então, eu acho que todas essas questões, Isabela, elas foram de novo naquilo que eu falava agora há pouco. Gente, não é de qualquer jeito. Não é. Nunca deveria ter sido. Mas na economia em tempos normais, o de qualquer jeito termina funcionando e às vezes gerando uma lucratividade Ninguém longo prazo. Ninguém percebe, né? E se você fizer um estudo sobre a longevidade empresarial, você vai perceber que longevas são aquelas empresas que têm dentro da sua estrutura de funcionamento a perspectiva da ética. Você citou uma empresa
isso agora, que foi o Magazine Luiza. O que é que Magazine Luiza fez quando começou a pandemia? A primeira coisa que a empresária fez foi dizer: eu garanto o salário dos meus trabalhadores durante 90 dias. Eu seguro essa. Quer dizer, quantas empresas, e aí não estou falando com pequenas empresas, mas as grandes corporações, poderiam ter feito a mesma coisa? Mas do jeitinho brasileiro, eu tenho que garantir minha lucratividade, fez com que grandes empresas perdessem, gente, o respeito da gente, na medida em que levaram milhares de trabalhadores ao relento, né? Então, e aí o que é que Magazine Luiza a gente está percebendo? Aqui nós estamos dando merchan mesmo para Magazine Luiza, tá tudo bem. A gente A tem que trazer alguns exemplos, né, Ela? tem que dar, né? O que é que a gente está percebendo? Existem corporações, existem pessoas, existem empresas que vão sair muito mais fortes da pandemia. Vão sair muito mais fortes. Essa questão, por exemplo, de Magazine Luiza trabalhar com a formação da rede. Então, a Magazine Luiza existe, por exemplo, vendedores que são pessoas físicas como nós. Eu posso criar minha loja dentro da estrutura do Magazine na plataforma. ter uma rentabilidade de até 10% de lucratividade. Então, E aí eu pergunto, essa modalidade eles vão excluir pós-pandemia, depois que tudo se normalizar? Com certeza não. Eu vou falar mais uma... aqui. Isso que nós estamos vivendo aqui, nesse momento. É verdade que nós vamos voltar para a sala de aula. E que nós vamos voltar a ser as professoras que nós éramos. Vamos ativar os nossos slides. Mas não é verdade que nós vamos deixar de fazer live. Nós não vamos. Nós estamos no conjunto da obra. Não sei se você entende, assim, porque a gente aprendeu demais para esquecer disso. Verdade. A gente se soltou demais no vídeo, na conversa. A gente está criando, a gente é muita gente, não estou me referindo especificamente a nós dois, mas a gente está criando uma cultura, e uma característica do aprendizado cultural é que a comunidade não quer voltar sem ele. Né? Então, se nós estamos vendo que esse tipo de comunicação potencializa a empresa, discute o racismo, discute a questão do feminino, melhora a venda das empresas, discute a educação, então por que a gente não volta para essa plataforma, né? Porque a gente não vai utilizar, né? Continuar utilizando. E pegando aí a deixa, Lau, esse momento, as empresas, elas, como dica, né? Elas devem aproveitar ainda mais as redes sociais. Né? O cliente, ele está na rede social. Nesse momento, né? Aquele cliente que não está indo na tua loja, devido à questão de não poder ir por conta de aglomeração, pelo fato da loja estar de portas fechadas, ele está no celular, ele está na rede social. Então, o empresário, ele tem que mostrar a empresa dele ao cliente, ele tem que ir até o cliente. E nada melhor do que um canal como esse para a empresa estar lá mostrando, né, o seu produto ou serviço. Então, realmente, como foi dito no início, é o momento de inovar. Né? Por exemplo, eu tenho uma academia que não pode funcionar. Então, hoje eu até já vi que algumas academias aqui da região, né, estão trabalhando aí no formato de live treino. Né? Então, é uma forma realmente de você envolver o teu aluno, né? De você estar próximo. Algumas adotam a modalidade de ser paga, né? Um formato mais individualizado, outros gratuito. Mas o que importa, né? O que é realmente importante é a gente estar próximo ao cliente, é não deixar essa distância que fisicamente está acontecendo, né? Virtualmente que ela não venha a acontecer. Eu esteja ali realmente presente no cotidiano do meu cliente. Certo? Em relação... Não deixar o vácuo, né? Não deixar o vazio. Assim, a proximidade, a circulação de ideias, assim também, gente, porque quando a gente está ativando o mundo, que está criando essas estratégias, que está se aproximando, a gente também está trabalhando a autoinvenção. Não é verdade? Assim, quantos empregos foram criados ao atendimento em delivery?
Quantas empresas a gente não chegava e falava, gente, olha, é possível que esse produto de vocês circule em delivery. Não, mas eu tenho meus vendedores, eu tenho meu balcão, eu tenho minhas prateleiras, eu não tenho uma mobilidade delivery. E aí, de repente, tiveram que aprender na marra. Na marra, Então, né? eu tenho meu estoque, eu tenho que circular essas mercadorias e tiveram que aprender na marra. Então, é verdade que alguns não sobreviverão. Hoje eu falava de rapaz numa empresa que eu estive tarde, e eu dizia o seguinte: haverá uma mortalidade significativa de empreendimentos, é verdade, mas também é verdade que outros se fortalecerão ainda mais. E também é verdade que aqueles que eles sairão muito mais sábios, né? Fortalecidos. Né? Aliás, acho que não só do ponto de vista empresarial, né? Todo mundo que conseguir sair daqui bem vai sair mais Vai forte, sair mais né? forte. É mais intensivo, né? Verdade. E assim, Lau, só para as pessoas entenderem também o porquê que a gente está levando muito para essa questão da venda, do atendimento. Quando a gente faz uma vinculação dessas áreas com a financeira, né, eu sempre costumo dizer isso aos nossos alunos lá da pós-graduação de gestão financeira e consultoria, normalmente, aonde a gente sente o sintoma é no financeiro. Vai doer no bolso, né? Então, assim, eu normalmente sinto que não estou conseguindo pagar meus fornecedores, as contas estão atrasadas, o faturamento caiu. A empresa, normalmente, ela sente mais no financeiro. Mas não quer dizer que o problema da empresa, na maioria das vezes, seja financeiro. Isso. Né? Então, é onde a gente fala na consultoria, é preciso a gente saber diagnosticar o problema. Para que não haja uma confusão, eu costumo também dar um exemplo clássico na consultoria, que é a questão da febre. Se a gente tiver com febre e tomar só remédio para febre, o que é que vai acontecer? A febre momentaneamente vai passar, mas depois ela volta. Né? Então, da mesma forma, é no lado empresarial. O que é que está fazendo com que eu não consiga pagar minhas contas? Eu não estou vendendo por quê? Será que o meu problema está no meu produto? Será que o problema está no meu atendimento? O problema está no marketing? Né? Então, realmente, o empresário, ele precisa, nesse momento, identificar. E aí eu vou fazer uma ponte com até um assunto que vocês trabalharam em outra live, que foi você com a professora Altamira, que vocês falaram da matriz SWOT, da análise SWOT. Né? Então, eu assisti a essa live de vocês. Ou seja, o empresário, nesse momento, realmente ele precisa estar fazendo uma análise dos seus fortes, fracos, suas oportunidades, suas ameaças. Porque através disso aí, que ele vai conseguir fazer um planejamento. Né? Esse momento, a palavra de ordem agora é planejamento. Eu preciso planejar minhas ações, eu preciso planejar minhas finanças, né? É um momento difícil, mas que se a gente não fizer algo de forma coordenada, de forma planejada, a situação vai ficar ainda pior, né? Então, realmente, planejamento é a palavra do momento, né? Então, para isso eu preciso o quê? Pegando uma ferramenta financeira, por exemplo, usar o fluxo de caixa. Né? Onde o fluxo de caixa eu vou projetar minhas receitas, meus faturamentos e minhas despesas. Isabela, não vou projetar faturamento nesse momento, como é que eu vou fazer? Né? Se está tudo certo. Mas projeta tuas despesas. Faz um levantamento do teu a receber. O que você vendeu em cartão, por exemplo, que você tem a receber em parcelas. Né? Então, e se não tem, pelo menos ter noção das despesas, porque aí você, pelo menos, tem aquela noção. Quanto é que eu preciso ter? Aí entra a questão do ponto de equilíbrio. Quanto é que eu preciso vender para, pelo menos, cobrir essas receitas? E aí uma coisa vai puxando a outra. Porque se eu tenho a informação de quanto eu preciso vender, eu tenho como repassar isso para a minha equipe. Eu tenho como buscar trabalhar com metas. Para isso, eu vou precisar trabalhar com incentivos. Né? Eu preciso incentivar a minha equipe.
O incentivo ele já é muito importante num momento normal, num período normal, quem dirá no momento desse, né? Então, realmente, como a Crislane comentou aí nos comentários, esse momento é o momento da relação ganha-ganha. Né? Então, é ganha-ganha empresa com fornecedor, é ganha-ganha empresário com funcionário, com colaborador. Né? Então, é isso que a gente tem que partilhar nesse momento. Que se a gente trabalhar com esse pensamento, com certeza, muitas empresas vão conseguir se recuperar. Mas caso algumas optem só pelo caminho mais fácil, que em muitos casos nem é tão fácil assim, que eu ia dizer a questão do empréstimo. Né? Então, muitas apelam para a questão do empréstimo bancário. Nesse momento eu vou adquirir ali um empréstimo. Então, a gente sempre diz assim, olha, tem cuidado, analisa as alternativas. Esse empréstimo, qual é a finalidade dele? Em alguns casos, o empréstimo ele vai ser bem útil. Ele vai ajudar bastante. Mas se for um empréstimo, para quê? Para investimento, para fazer a empresa reagir. Mas se eu for fazer empréstimo para pagar a conta, eu só estou aumentando ainda mais a minha conta. Não é verdade? Eu estou aumentando ainda mais as minhas despesas. Então, realmente, as empresas elas precisam ponderar. Mas a maioria, lá, cai nessa armadilha porque é o momento mais fácil, ou é o caminho mais fácil. Né? Entre aspas, eu estou falando fácil no sentido se ele realmente tiver garantias, que a gente sabe como é todo o processo bancário para concessão de um empréstimo, mas, entre aspas, é o caminho mais fácil para ele, se comparado a eu vou ter que me esforçar aqui para vender, eu vou ter que reestruturar a minha empresa, eu vou ter que trabalhar a minha equipe. Então, muitas vezes, ele acha que aquilo ali é o caminho mais fácil e que, na maioria das vezes, não vai trazer um resultado satisfatório. Né? Então, até no momento desse, mesmo que seja um empréstimo que venha a dar retorno, eu preciso saber qual é o valor da parcela, né? Qual a taxa de juros que está sendo cobrado. Vale a pena nesse momento? Essa parcela cabe no bolso da empresa? Né? Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Eu tirei o fone de ouvido porque quando eu coloco esse fone de ouvido, o pessoal começa a falar que está tendo interferência. Isso. Então, vocês estão me ouvindo sem fone de ouvido? Tá dando certo? Tá? Eu tô. Deixa eu ver aqui. Alguém dá um salve aqui no chat. Gente, tá dando certo aí me ouvir, mesmo sem o fone de ouvido? Está sim, então bora lá. Só posso fazer uma pontuação com relação à nossa segunda palestrante, já está no feed aqui, né, no chat. A Lúcia chegou, boa noite. Boa noite, são mulheres muito disputadas, ela estava desde as 19 horas numa live da Universidade do Vale do Salgado. Então, eu vou fazer aqui uma pontuação, assim, como que as palavras que a gente está ativando aqui nessa conversa são palavras muito importantes na gestão empresarial, mas que, de certa forma, elas foram vistas durante muito tempo como de só menos importância. Então, por exemplo, nós falamos em ética empresarial como algo importante para que a gente tenha um alinhamento da empresa, da produção. Acho que vocês acompanharam esse final de semana o problema da cervejaria Baker, né? Com o problema da cerveja, as pessoas que morreram, as pessoas que tiveram intoxicação. E me chamou a atenção algo na reportagem que passou ontem à noite sobre a cervejaria, que disseram o seguinte, que os empresários, eles não vão responder por homicídio culposo, tá? Aliás, doloso. Eles vão responder por homicídio culposo porque eles não tinham conhecimento do cotidiano de produção da cerveja. Eles não tinham. Entende? Então, aquilo que você já tomou atenção aqui. Então, eu tenho uma empresa, por exemplo, a empresa na área de alimentação, mas eu não tenho conhecimento como é o ritual da produção a chegar na casa do meu cliente.
Então, se eu estiver dentro da empresa, servindo no hall do restaurante, eu consigo ver, porque eu vou da cozinha à mesa, e eu vejo isso. Mas numa situação como nós estamos, entre a cozinha que produz e a conta que